O IBAMA retomou uma operação de desmatamento ilegal. Doutor, o senhor esteve em loco, o que está acontecendo por lá? Na verdade, Joyce, como você bem falou, é o que há de velho, né? É uma mesma política que antiga, enferrujada, que é justamente de embargar indiscriminadamente as propriedades, mesmo sem individualizar as condutas, para saber se aquele produtor rural possuía o direito de desmatar aquela área. Lembrando que o desmatamento não é crime, o desmatamento sem licença que é crime, então a gente sempre faz esse comparativo. E um produtor rural que desmatou dentro dos seus 20% aqui da Amazônia, por exemplo, mas que não tinha licença porque o governo é inoperante. Agora, por falar em desmatamento, doutor, e essa estrada construída aí para a COP30 em Belém, que vai desmatar? Aí pode desmatar. É uma hipocrisia muito grande, Joyce. Se a gente vê, por exemplo, eu posso desmatar uma estrada com a alegação que ela vai atender a COP, mas pera lá, a galerinha que vem na COP aqui, eles vêm tudo de jatinho, essa turma não anda de carro, não. Em contrapartida, eu não posso fazer uma ferrogrão que vai tirar milhares de carretas das estradas, que emite milhões de CO2, que é tão combatido, então aí não pode. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, o Brasil, que dá certo. Hoje é dia de falar da Amazônia. Vamos ver o que acontece de novo por lá, ou de velho. Vinícius Borba é presidente da APRE, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. Prazer em recebê-lo, doutor. Satisfação enorme estar sempre de volta aqui ao melhor programa do agro do Brasil, aqui na Revista Oeste, junto com você, Joyce, e toda a equipe. Um dos produtores aí, um dos maiores rebanhos também aí de gado, né, do país, Rondônia, o IBAMA retomou uma operação de desmatamento ilegal. Doutor, o senhor esteve em loco, o que está acontecendo por lá? Na verdade, Joyce, como você bem falou, é o que há de velho, né? É uma mesma política que antiga, enferrujada, que é justamente de embargar indiscriminadamente as propriedades, mesmo sem individualizar as condutas, para saber se aquele produtor rural possuía o direito de desmatar aquela área. Lembrando que o desmatamento não é crime, o desmatamento sem licença que é crime, então a gente sempre faz esse comparativo. E um produtor rural que desmatou dentro dos seus 20% aqui da Amazônia, por exemplo, mas que não tinha licença porque o governo é inoperante. Mas essa inoperância do governo, os nossos governos aqui, sejam eles estaduais ou federal, eles não assumem. Eles querem embargar porque eles precisam desse número, então vão embargando, embargando, não só aqui na Amazônia, mas no Brasil todo. E depois vem essas operações do IBAMA, que a gente sabe que, infelizmente, o IBAMA, ao que tudo indica, tem sido utilizado como massa de ataque por outros órgãos, quando a intenção geralmente é criar novas terras indígenas ou criar novas unidades de conservação ambiental. E aí começa o inferno na vida dessas pessoas, com destruição de casa, apreensão de gado. E o que a gente vê com muita tristeza é que o devido processo legal, que é aquele justamente de analisar os direitos daquelas pessoas, de individualizar o caso, de verificar as contestações, os PRAs, que é o Programa de Regularização Ambiental, enfim, o acalento jurídico, a mão amiga e regulamentadora do Estado, essas pessoas não observam e não experimentam. Momento Jurídico, edição extra para repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal que torna Bolsonaro e aliados réus por tentativa de golpe. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, é um prazer estar aqui de novo. Doutor, na verdade é uma suposta tentativa, né? Joyce, a primeira turma aceitou a denúncia, como nós já tínhamos previsto aqui. É óbvio, isso até tira a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, porque as cartas estavam marcadas. Nós temos Dino, Moraes e Zanin, três ministros inimigos declarados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já tinham manifestado publicamente, o Flávio Dino em comícios, o seu interesse em derrubar o Bolsonaro, o Moraes com todas as brigas que nós acompanhamos ultimamente com o ex-presidente, e o Zanin foi advogado do Lula em toda a Lava Jato, se desgastou muito com o ex-presidente Bolsonaro, então nem deveriam estar participando desta análise, né, para o aceite da denúncia ou não da Procuradoria-Geral da República. E aceitaram a denúncia. Agora o Bolsonaro e mais 7 pessoas se tornaram réus no processo desta
suposta tentativa de golpe, né? Já que a gente está tocando nesse assunto, doutor, e a questão aí do idoso, né, de 69 anos, doente de câncer? O ministro Alexandre de Moraes tem levado isso, parece que para o lado pessoal, né? A defesa de um idoso com 69 anos, com um estágio avançado de câncer, pediu que ele ficasse pelo menos em prisão domiciliar ou pudesse, né, ter o atendimento adequado. O ministro Moraes negou esse pedido, o que é um absurdo. Nós já vimos aí a situação do Clesão, né, aquele outro preso nesta questão do 8 de janeiro, que morreu na cadeia, né? Então, é mais uma pessoa que está em risco, correndo risco de morte, em virtude das decisões absurdas do ministro Alexandre de Moraes. Parece que o único ministro que fez umas objeções foi o Fux, né, doutor? Exato. Finalmente alguém parece que começou a questionar digamos assim, as ideias e os fundamentos do ministro Alexandre de Moraes. Ontem o ministro Luiz Fux, é bom nosso telespectador entender que a primeira turma ela é formada por 5 ministros. São o ministro Flávio Dino, o ministro Cristiano Zanin, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Quando eles estavam debatendo a questão, o ministro Luiz Fux pediu vistas. Pedir vistas é quando o ministro quer analisar melhor alguns fatos. E ele levantou várias questões que nós, inclusive, já falamos aqui em outros programas. Ele levantou primeiro a questão do foro. Ele disse que será que todos aqueles deveriam ser julgados no Supremo? Porque o Supremo é só para quem tem foro privilegiado, é só para autoridades. Nenhum deles ocupa cargo público. E principalmente, aí isso se estende para todos do 8 de janeiro, que nenhum ocupava cargo público. Então, o ministro Fux fez essa objeção. Será que deveriam estar sendo julgados no Supremo? E se a conclusão for essa, deveriam estar sendo julgados pelo plenário, como nós já falamos aqui. Porque a primeira turma ela tem uma maioria, né, de desafetos do presidente Jair Bolsonaro, que torna muito difícil uma análise justa, né, do processo. O ministro Fux também falou sobre a questão da cabeleireira, que nós falamos aqui semana passada, que pichou, na verdade não pichou, escreveu uma frase em batom na estátua da Justiça na frente do Supremo, escreveu aquela frase, perdeu o mané, que quem disse foi o ministro Luiz Barroso, que é muito fácil de retirar isso, e foi condenado a 14 anos de prisão. O ministro Fux também argumentou com relação a isso. Será que a pena está adequada? Temos que fazer a dosimetria. A dosimetria é quando o juiz analisa todos os fatos envolvidos e pesa qual seria a pena adequada, a aplicação da pena. Então, o ministro mostrou que também vai rever essa questão da pena da cabeleireira e falou ainda da delação do Mauro Cid. Questionou, porque todo esse processo se lastreia na delação do Mauro Cid. Ele questionou todas as contradições, ele disse que é inusitado um só delator e um só delator prestar 9 depoimentos. Como nós já dissemos aqui, ele sofreu toda a pressão do Alexandre de Moraes, enquanto a versão do Mauro Cid não estava de acordo com o que parece que o Supremo gostaria, ou pelo menos o ministro Moraes, não se deram por satisfeitos, ameaçaram de prisão, ameaçaram a família, enfim. E isso tudo o ministro Luiz Fux questionou ontem. Espero que não fique no mero discurso, que ele realmente reavalie com profundidade essas questões que são muito importantes para o processo. O doutor Moraes também apresentou vídeos que não estavam nos autos. Exato. O ministro Moraes fez um show, né? Ele apresentou vídeos do quebra-quebra. Nunca aqui nós questionamos a necessidade de punir justamente as pessoas que causaram dano ao patrimônio. Depredou patrimônio público, precisa ser punido. Agora, a pena não é de 17 anos, 18 anos, como o ministro Moraes tem dado. E como essa questão da cabeleireira repercutiu muito mal, ontem ele passou uns vídeos mostrando o quebra-quebra e dizendo, não vejo ninguém com Bíblia nem com batom. Primeiro que isso é uma falácia, né? Isso obviamente que ele editou as partes do vídeo que ele gostaria de mostrar e só mostrou um quebra-quebra, ninguém discute isso. Agora, as punições que são excessivas. E além disso, ele dificultou acesso às provas para os advogados, ele cometeu uma série de irregularidades que, se fosse num processo penal regularmente instruído em primeira instância, tornaria totalmente nulo o processo. Infelizmente, doutora, como nós já falamos aqui várias vezes, é o STF que deveria dar o primeiro passo para prezar a democracia
cometendo erro, né? Fazendo justamente o contrário. Nós já falamos sobre isso aqui pelo seguinte, no nosso ordenamento jurídico, qual é a fonte primária? O que nos dá o direito? A lei. A lei, nós devemos nos basear na lei, que é o que dá segurança ao cidadão, que nós vamos manter uma democracia. Que independente do tribunal que estiver lá hoje, ou do governador, ou do presidente, nós temos uma Constituição e uma lei que vai ser seguida. O Supremo, ele tem tido o hábito de interpretar e de reescrever, inclusive, até legislando, que não é competência do Supremo, quando a lei não lhe interessa. A lei está muito branda, então o Supremo interpreta de uma outra maneira, reescreve a lei. Isso é um absurdo, isso é inadmissível no nosso ordenamento jurídico. Já vi juristas de esquerda defendendo que em alguns países onde temos um outro ordenamento que se aplica, o common law, que fala dos precedentes. Estados Unidos, os nossos telespectadores estão acostumados a ver muitos filmes, né? Quando o advogado cita um determinado caso, só que lá é um outro ordenamento jurídico e outra. O juiz não pode ir contra a lei, não pode reescrever a lei, e esses precedentes são construídos ao longo de décadas, até que se forme um costume. Bom, o povo americano ou o judiciário americano entende tal caso desta forma. Aqui não, aqui nós temos julgamentos que são mudados de uma hora para outra, o Supremo muda o entendimento de anos em uma simples decisão, ao seu bel prazer, e prejudica a população inteira. Então isso é um absurdo, o Supremo interferir desta forma na vida das pessoas, e lembrando que o Supremo não presta contas a ninguém, não presta contas ao CNJ, os ministros simplesmente decidem, e a última palavra é deles e ponto final. Doutor, o STF tornou Bolsonaro e aliados aí réus, aceitou a denúncia. O que acontece agora? Agora vamos chegar na fase de instrução do processo, análise de provas, né? A defesa vai fazer expor os seus fundamentos, a Procuradoria-Geral da República também, e agora vai ser o julgamento em si, a análise das provas para a decisão final. O que a decisão pode trazer? Absolvição, que nós já colocamos aqui, que podemos apostar com o nosso telespectador que o Bolsonaro vai ser condenado, assim como nós brincamos aqui que apostaríamos uma água ou um café que a denúncia seria aceita, o Bolsonaro provavelmente será condenado. Aí depois vai ser questão da dosagem da pena, como o Fux disse ontem com relação à cabeleireira. Estão falando em penas de 32 a 35 anos para o Bolsonaro. Isso é pena de 2 homicídios, quer dizer, é um absurdo. E fora tudo que nós já falamos dessa suposta tentativa de golpe. Não há provas, não há, enfim, é uma coisa complicada. Veja só, né, doutora, a gente está falando de uma suposta tentativa, não podemos deixar de fazer um paralelo aqui com a decisão da Justiça de São Paulo, que absolveu nesta semana integrantes do MST, uma invasão que ocorreu lá em 2009, na Fazenda Cutrale, que é uma empresa de sucos no interior paulista. O crime foi comprovado. Eles estavam armados, roubaram, ameaçaram funcionários, destruíram milhares de pés de laranja, usaram mulheres, crianças, enfrentaram a polícia. No entanto, a juíza disse lá na sentença que, apesar da confirmação do crime, a autoria não pode ser comprovada. Pode ser comprovada. Isso, na verdade, Joyce, como nós já até comentamos ontem, é uma tática de guerrilha, né? Vazou o manual do MST há uns 25, 30 anos atrás, onde eles colocam que não podem ter CNPJ, não podem ter presidente, vice-presidente, eles têm líderes. Por quê? Porque não há como responsabilizar. Então, esta decisão é emblemática. A juíza comprovou os crimes, mostrou que houve violência, que houve uma série de crimes, mas ela não tinha como comprovar a autoria, porque não existem responsáveis pelo MST. E lembrando que o MST já fez algumas badernas em Brasília. O MST, uma época, depredou a esplanada dos ministérios, depredou o Congresso Nacional e nunca houve punição nenhuma, e eu não vejo o mesmo ânimo do Supremo Tribunal Federal, nem da Procuradoria, em buscar a punição do MST, porque nós estamos falando, fora as teorias conspiracionistas do golpe, de 2 crimes semelhantes. No 8 de janeiro houve depredação de alguns prédios públicos. Claro que depredaram o Supremo, isso mexe com o ego dos ministros, apesar que o MST já ameaçou invadir o Supremo Tribunal Federal também. Agora, teríamos que ter o mesmo, não poderíamos ter 2 pesos e 2 medidas. Então,
o MST já depredou outras vezes prédios públicos, ninguém foi punido. O próprio Lula pediu, na época do Congresso, a não responsabilização dos líderes. Quer dizer, e agora, do 8 de janeiro, que nós vemos ali senhoras, donas de casa, muitos estavam protestando, nem sabiam da questão do golpe, sendo condenados aí a 17, 18 anos. É mais uma vez o Supremo Tribunal Federal agindo com 2 pesos e 2 medidas, não só o Supremo, todo o nosso sistema, né? Mostrando que, para um lado do espectro político, a lei vale. A lei vale do jeito deles também, né? Porque nem a lei estão aplicando. E, para o outro lado, não vale, né? Aquela velha história. Os meus amigos tudo, aos inimigos a lei, né? A gente vai continuar falando aqui sobre essa e outras questões, porque uma hora a conta vai chegar, não é possível, né, que vai continuar assim para o resto da vida. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Agora, doutora, nós temos imagens aí, né? Muita gente reunida, produtores, provavelmente. O senhor esteve lá com eles. Como o senhor colocou aqui, quando for legalizado, tiver autorização, não é desmatamento ilegal. Agora o IBAMA não quer saber se é legal ou se é ilegal. Nessa operação aí, eles foram além dos madeireiros ilegais. Eles acabaram incluindo todo mundo, inclusive os produtores. Na verdade, Joyce, a gente tem aqui que a fiscalização ela é muito nua e crua, ela é muito fria. É um helicóptero voando ali, e lá dentro do helicóptero ele tem um computador onde tem as manchas de desmatamento. Se a gente for analisar o mapa de desmatamento oficial, até vou encaminhar para vocês postarem aqui,
que no mapa de embargos oficiais do IBAMA, nós temos áreas no Brasil todo. Por isso que a gente sempre questiona, por que o IBAMA só atua aqui na Amazônia? Por que não faz o mesmo aí em São Paulo, por exemplo, que tem muitas áreas embargadas? Então, o helicóptero vai voando sobre essas áreas, com os alvos que estão em vermelho, e desce lá, e o que encontra nessas áreas, eles destroem. Eles não querem saber se a área do seu João, Dona Maria, se ela desmatou ali 5% da sua área, lembrando que o Código Florestal autoriza desmatar 20% das propriedades, mas como, repito, não existe o licenciamento, não existe a regularização, o governo, ao longo das últimas décadas, visando essa pauta narrativa, cria-se justamente essa desordem documental, essa inoperância documental, que é justamente o que alimenta todo esse ciclo vicioso. Então, é algo que a gente fica triste, os produtores, essas imagens aí, são pequenos, médios produtores que querem apenas o que é seu de direito, que é o devido processo legal, o devido processo de regularização. Eu acho que chegou a hora, já passou da hora, de produtores rurais e governantes sentarem numa mesa. As ONGs podem até participar, mas lembrando que não são bem-vindas, porque são órgãos que só violam a nossa Constituição, e falar assim, vamos fazer uma meia-culpa aqui, eu, produtor rural, desmatei, sem licença, então cometi um crime. Mas e o governo? O que o governo fez? Ele cumpriu o Código Florestal, ele cumpriu com os meus direitos, ele cumpriu o devido processo legal quando foi para se criar essas unidades de conservação ambiental? Por vezes nós vamos ver que não. Então é isso que a gente pede, né? Todas essas pessoas pedem. E se jogue luz nessa problemática dos embargos aí, não veja somente um lado, se veja os dois lados, como a Constituição fala. E como o doutor colocou aqui, né? Eles fazem o que é mais fácil para eles, eles passam com um helicóptero e generalizam, não individualizam cada caso, não analisam cada caso, e sempre a Amazônia é a vilã, não faz esse tipo de fiscalização em outras partes do país. Agora, por falar em desmatamento, doutor, e essa estrada construída aí para a COP30 em Belém, que vai desmatar? Aí pode desmatar. É uma hipocrisia muito grande, Joyce. Se a gente vê, por exemplo, eu posso desmatar uma estrada com a alegação que ela vai atender a COP, mas pera lá, a galerinha que vem na COP aqui, eles vêm tudo de jatinho, essa turma não anda de carro, não. Em contrapartida, eu não posso fazer uma ferrogrão que vai tirar milhares de carretas das estradas, que emite milhões de CO2, que é tão combatido, então aí não pode. Mas eu vi até uma entrevista de um coletor de açaí reclamando que onde foi tirado a vegetação para fazer essa estrada da COP, que não foi nem a gente que denunciou, foi a comunidade internacional, a imprensa internacional, aí pode. Ele reclamando que o açaí que mantinha a economia da família dele foi tirado sem nenhum tipo de indenização. Então, quando é para atender os seus interesses, é a ferro e fogo e doa quem doer e passa por cima da lei. Mas como é para liberar portos, por exemplo, para escoar a produção, que hoje em Rondônia nós temos milhares de carretas estacionadas no pátio com soja produzida pelo Brasil, que gera riqueza, renda para o Brasil, aí não pode, porque as ONGs não deixam aumentar o porto, não pode construir a ferrogrão, não pode explorar a margem equatorial. Então, assim, é uma política de direitos muito seletivos, depende do destinatário. Se o destinatário for o brasileiro, a ferro e fogo. Se for a COP, a gente dá um jeitinho aqui e tenta passar isso por baixo do pano. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vitai 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos
já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitais 7.1. E você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitais 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitais 7.1 e pronto, Cauti. Ou seja, né, doutor, como pode ser sustentável uma rodovia, uma obra em meio à floresta protegida? É floresta protegida que está sendo desmatada nesse caso, né? E eu acho que a gente pode chamar atenção aqui, quem está em Brasília, quem está aí no poder legislativo. É importante que a população perceba, né? Porque quando o senhor fala o governo federal, o governo estadual, o IBAMA, quem autoriza essas licenças ou quem não autoriza, tem o poder legislativo junto nessas decisões, né? Representando aí a população, ou a população pensa que está sendo representada. Isso, Joyce. Essa estrada da COP, ela tornou uma repercussão muito grande porque ela vai ao encontro, ela choca justamente com a narrativa, né? Que aqui a gente tem um governador e secretários e ministros e presidentes que pregam que a floresta tem que permanecer intocada, mesmo que às custas do empobrecimento do pessoal da Amazônia, que a gente vive com os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. E quando eu falo isso, não é ninguém de fora, eu estou aqui na Amazônia nesse momento. Mas o que a gente prega é justamente que, por que não fazer essas estradas? Então, se não fosse para atender a COP30, se fosse para atender o paraense, seria uma estrada muito bem-vinda. Nós precisamos de mais estradas. Quando a gente fala que a gente tem que avançar sobre a floresta, a gente não fala como negacionista, nós falamos que a Amazônia possui 80% de floresta preservada. Conforme São Paulo fez, a Europa fez, a gente tem o direito de explorar esse recurso natural em proveito do nosso desenvolvimento. Então, que hipocrisia é essa? De faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, países como a Europa, da Europa aí, que já desmatou tudo e desenvolveu, ficou rico, quer manter a gente na pobreza, para a gente ficar embaixo de árvore, eu acho isso uma insensatez. Então, que venham mais estradas, que venham mais portos para escoar nossa produção, que venham a ferrovia, ferrogrão, sem deixar de lado a preservação ambiental, porque aqui na Amazônia ainda é o único lugar do mundo que dá para conciliar preservação com desenvolvimento efetivamente de verdade. Porque no Brasil são mais de 60% de floresta em pé e na Amazônia mais de 80%. Nos outros países já não dá mais para fazer isso. Então, aqui sim, a gente pode utilizar os nossos recursos naturais com sustentabilidade. E sustentabilidade, para mim, não é sustentar esses governos que venderam a nossa soberania, não é sustentar as ONGs, não é sustentar as COPs, é sustentar o desenvolvimento social e econômico da região, é fazer proveito desses mecanismos de utilização dos recursos naturais, conforme a Constituição fala. A Constituição, esse artigo 231, fala que o meio ambiente é bem de uso comum do povo. Então, se todos os demais povos podem utilizar o seu meio ambiente, onde que está que ao Amazônida isso foi proibido, esse direito foi retirado? Eu leio todas as leis e até hoje não vi isso ainda na Constituição. Esses países, principalmente os europeus, derrubaram suas florestas e agora estão de olho aqui na nossa floresta. Segundo esse coletor aí, nenhuma compensação do governo foi dada em troca, né, por terem desmatado lá a área que eles cultivavam, que eles colhiam o açaí. Agora, voltando para o caso de Rondônia, doutor, vocês se reuniram, chegaram a uma conclusão? Quais os próximos passos que vocês estão tomando aí para defender, para dar voz para esses produtores? Isso, Joyce. O primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui.
Hoje, querendo ou não, existe uma guerra de narrativas, uma guerra de mídia. Lógico que eles têm um poder quase que ilimitado. Eles têm a velha mídia marrom a seu favor, e além disso, eles têm a mídia estatal. Lá na matéria que foi postada, que foi feita pelo IBAMA lá em Rondônia, foi a própria televisão estatal que foi lá noticiar isso. Então, o primeiro enfrentamento é, pera lá, vamos fazer mídia, vamos vir em programas impactantes, importantes como a Força do Agro, para mostrar a nossa verdade, a nossa versão. Porque eu acho que tudo no mundo existe os dois lados, existem as duas versões. E aqui na Amazônia, a gente tem que deixar bem claro isso, a gente não está negando nada, como eu disse no início. Vamos sentar, aqui a gente faz, em nome dos produtores rurais de Rondônia, do Pará, do Amazonas, a gente faz um chamamento.